do you. Nós vimos isso na aula passada. Hoje, muitas pessoas foram pedindo para que eu voltasse a dar alguns exemplos. Para quê? Para deixar a aula um pouquinho mais consolidada. Então, hoje eu trouxe mais exemplos para vocês entenderem como funciona a estrutura. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Eu sou Abel Caluace. Se você está aqui pela primeira vez, não se esqueça. Verifica se você é inscrito ou inscrita neste canal. E se você não está aqui pela primeira vez, você já sabe da regra. Partilhe esse vídeo e não se esqueça de deixar um like e comentários aqui nos comentários. Comentário mesmo nos comentários, né? Tá tudo bem. Comentários aqui nos comentários. E avisa para todo mundo que as aulas já estão a bombar aqui no canal. Então não deixa ninguém de fora. Pega nesse link aqui, manda lá no seu grupo do WhatsApp, no Instagram, manda para aquele seu amigo, para aquele seu primo, para aquela sua irmã que precisa aprender a falar inglês. Você tem que ajudar alguém para começar a praticar. Para começar a praticar inglês com ela. Então, como é que você vai praticar inglês com seu amigo se você não lhe enviou este link? Se ele não sabe que esse canal existe, então partilhe. Pega no link, manda para ele. Pega no link, manda, partilha no seu grupo, partilha para mais pessoas. Isso significa que você está agradecendo o canal, porque consequentemente o canal vai crescer e eu fico com mais motivação de trazer vídeos aqui todos os dias. Olha que esses conteúdos são de graça, mas tem pessoas que estão aí que cobram por esse conteúdo. Porque o que eu estou ensinando aqui, pessoal, pode ter certeza que são coisas muito importantes. E é incrível que eu estou fazendo isso o passo a passo, tá? Eu estou fazendo o passo a passo. Eu não consigo dar aula desfalcada. Eu estou fazendo o passo a passo. Na aula passada, aprendemos os personal pronouns, porque eu sei que você vai precisar dos personal pronouns para quê? Para conjugar o verbo to be. Então, eu ensinei o personal pronoun. Depois, ensinei a estrutura de construção de frase, mas eu dei uma dica muito importante que talvez você se lembre, que quando você vai formar uma frase simples, você precisa de um personal pronoun e um verbo, né? Personal pronoun plus verb é onde aprendemos a fórmula PP plus verb. Na outra aula, você aprendeu a quê? A fazer pergunta. Nas aulas seguintes, você aprendeu alguns exemplos, onde nós aprendemos o PP plus verb, aí já aprendemos o PP plus verb, depois aprendemos o quê? Plus complement. Então você viu que essa estrutura é basicamente aquilo que nós vimos. Pronome pessoal é o quê? I, pode ser you, pode ser he, pode ser she. E depois acrescentamos um verbo, qualquer verbo que seja. Por exemplo, I like. Pronto. Então, nós obedecemos essa regra, right? Obedecemos essa regra. Então, tá aqui, ó. PP plus verb vai ser I like. Se eu tiver o PP plus verb, vou ter I like. Agora está pedindo um complemento. I like loaf. Sabias que loaf é pão? Exatamente. Loaf é pão. Mas cuidado, não é aquele pão de bread. Existe bread e existe loaf. Esse loaf é aquele pão, eu não sei como é, cara, eu não conheço qual é o outro nome daquele pão em português. Aquele pão em fatia, né? Esse tipo de pão aí, eu não sei como é que se fala. Eu não sei falar esse pão aí, como é que se fala em português, mas esse tipo de pão aí que você viu, tá? Eu vou pedir aí pro editor colocar uma imagem aí que fica melhor. Então, esse tipo de pão é loaf, não é bread. Bread é aquele outro tipo de pão aí, os pães mais, os filão, mais aquele tipo de pão aí mais tradicional, right? Essa é a única diferença que você deve saber. Então, olha só. I like loaf. Eu gosto de pão, tá? Bom, I like to eat or I like loaf. Tá tudo a mesma coisa, tá? Então, aqui, esse loaf que está aqui vai ser o quê? Vai ser o complemento da frase, right? Por exemplo, I like coffee. Eu gosto de café. Então, aprendemos essa estrutura toda. Isso aqui é extremamente importante para você começar a dominar o que é mais importante na língua inglesa. Não só na língua inglesa, mas em qualquer idioma que você estiver aprendendo. Que é o quê? O processo de construção de frase. Entender o que está envolvido nisso. Alright? Vamos lá. Então, essa ordem de formação de frase é extremamente importante. Lá mais para frente vamos trabalhar muito com esse esquema aqui, tá? Então, se você está aqui pela primeira vez, você não conhece o canal ainda, já está conhecendo o canal, já sabe a regra, é sempre deixar um like, se inscrever, não esquecer de se inscrever, partilhar, para ajudar mais pessoas. Quem ajuda é ajudar. Eu ajudo você, você me ajuda e ajuda mais pessoas também. Alright? Bom,
Tudo isso eu deixei sempre recomendações para vocês irem fazendo aí em casa. Então, nessas aulas passadas, eu deixei um monte de verbo para vocês irem fazendo esse exercício. Personal pronoun plus verb. Personal pronoun plus verb. Depois, personal pronoun plus verb plus se. Personal pronoun plus verb plus se, que é o famoso complemento. E na outra aula, nas aulas subsequentes, nós aprendemos o quê? Aprendemos a conjugar o verbo to do e o verbo to go. Por que nós aprendemos isso? Porque o verbo to do é extremamente importante e nós usamos para quê? Para fazer pergunta. Quando nós queremos fazer uma pergunta simples, geralmente usamos a estrutura da conjugação do verbo to do e o quê? E aquilo que nós queremos perguntar, geralmente o verbo, right? Por exemplo, temos o do plus personal pronoun plus verb. Aqui estamos literalmente fazendo uma pergunta. Que tipo de pergunta é essa? Essa pergunta vai estar no presente. Isso está na aula passada, que eu quero fazer lembrar a vocês que tudo isso que nós estamos aprendendo, que aprendemos lá atrás, já estamos começar a quê? A compilar. Ainda não entramos no que realmente interessa, tá? Porque daqui a mais para frente, daqui a alguns dias, vamos começar já com as nossas lives. Todo objetivo, nós queremos bater 100 inscritos já nessa semana, falta um pouquinho, então ajuda nós aí, para nós começar com nossas lives e aprender e ir trabalhar um pouquinho mais os exercícios no processo da construção de frases, onde vocês vão ter muito mais novidade, alright? Vamos trabalhar com tudo isso que estamos aprendendo aqui. Esse que é o seu canal, tá? Não esqueça que esse é o seu canal, avisa para todo mundo que existe esse canal. Vamos lá. Então, nessa estrutura nós aprendemos do plus pp plus verb. O que nós teríamos aqui? Temos o do, depois colocar um pronome pessoal. Qual pronome pessoal eu posso colocar aqui? Qualquer um, tá? Qualquer um. Então, o mais famoso é o you. Estudar. Study. Do you study? Você gosta? Porque é o verbo aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou mudar as cores aqui. Aqui eu vou colocar essa cor. Eu falo isso... Não, qual é a cor de ouro? A cor de ouro é essa, né? Aqui eu vou colocar a cor verde, cor azul, azulzinha. Pronto. E a própria escrita eu vou fazer do mesmo jeito. Olha lá. O verbo é esse ou seja, o pronome é esse e o verbo é esse. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vamos lá. Bom, o complemento permanece. Então o que é que nós temos aqui? Pronome pessoal. Exato. Vamos ver aqui. Não tem segredo. Não tem segredo. Formar frases é só seguir só seguir essas fórmulas que eu estou passando aqui para você. E você vai formando muitas frases. Pronome pessoal, você já sabe. Use qualquer pronome. Só siga a regra de conjugação. Quando está no he, she, it, você acrescenta a letra S no quê? No verbo. Só isso. Isso aqui é questão de exercício. Você pega, faça um monte de exercício. Pronomes são apenas 8. Verbos são milhares. Então você vai fazendo esse tipo de exercício. Personal pronoun plus verb. I like. Vamos ver. You. Vamos lá. Por exemplo. You need. Você precisa. I. Live é o vivo. Ela trabalha. She works. Eu estou basicamente fazendo o quê? Eu estou basicamente seguindo a dança. Olha aí. Ele está mandando fazer o quê? Um pronome e um verbo. Um pronome e um verbo. Um pronome e um verbo. É basicamente isso. Agora, o que é o complemento? O complemento que eu vou acrescentar aqui. I need to go. Por exemplo, eu preciso ir. I live here. Eu moro aqui. She works with me. Ela trabalha comigo. Tá ali, ó. É só seguir a regra. Então, como é que você vai fazer isso? Fazendo exercícios, seguindo essa fórmula. I like, you like. Não precisa colocar o complemento ainda. O complemento você coloca simplesmente quando você já ficar craque na conjugação dos verbos. Então, vai treinando. Não pare de treinar, que eu sempre estou recomendando você fazendo isso, right? Então, aqui o personal pronoun plus verb, você já sabe. Do you plus pp plus verb, você já sabe que está aqui. O verbo não precisa ser simplesmente o start. Você pode fazer o quê? Do you like? Do you need? Porque esses são o verbo, tá? Do you live? Do you
Aqui não posso acrescentar a letra S, vai ficar work, né? Do you work? Não tem segredo, não tem segredo. Agora, vamos ver. Isso é o que nós falamos na aula passada, right? Na aula passada, nós aprendemos isso. Como é que eles... Então, é isso que você aprendeu na aula passada. Agora, lembre-se que na aula passada nós vimos como fizemos pergunta no presente. É onde nós usamos essa estrutura do you. Então, o que vai significar o do you? Vai ser você. Eu estou basicamente perguntando. Você, alright? Você, saiu. Você, olha só. Por exemplo, todas essas perguntas que você está dizendo, você, eu estou perguntando. Se eu acrescentar o do, estou perguntando. Vai. Do you speak English? Você fala inglês? Do you work? Você trabalha? Do you to play? Do you like to play video games? Do you... Eu quando estou no WhatsApp, por exemplo, quando estou conversando com o meu amigo, eu escrevo assim, ó. Aí, ó, escrevo desse jeito. Do, blá, 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 já estou escrevendo. Do, eu falo do, tá? Do like, blá, 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 do study English, do, eu escrevo desse jeito. Mas, você pode falar do you, não tem... Do you have a brother? Do you have a brother? Bom, pessoal, aqui, ó, do you have a brother? Olha só, todas essas perguntas vieram com do you. Então, lembre-se que a estrutura de fazer aquela pergunta simples é tudo forma-se simplesmente com who do you. Nós vimos isso na aula passada. Hoje, muitas pessoas foram pedindo para que eu voltasse a dar alguns exemplos para quê? Para deixar a aula um pouquinho mais consolidada. Então, hoje eu trouxe mais exemplos para vocês entenderem como funciona a estrutura. Eu só estou basicamente fazendo exemplos de acordo com o quê? Com as perguntas mais diretas que a gente faz. Então, qual é o pronome que estamos usando aqui? Do you. Mas eu posso perguntar, do you have a brother? Tá certo. Agora, se eu quisesse fazer mais uma pergunta relacionada a ele, eu usaria o quê? A conjugação do verbo to do. Does he like, por exemplo, English? Ou does he? Ele, no caso. Estou perguntando o quê? O irmão. Olha a importância da conjugação do verbo to do, tá? Does he? Não, study não, vou usar o speak. Does he speak English? Does he speak English? Ele fala inglês? Eu estou falando o quê? Estou me referindo a quem? Ao irmão. Então, de acordo com a conjugação, nós vimos que o does he é para quê? É para fazer pergunta, ou seja, é para conjugar a terceira pessoa. Does he speak English? Do you have a brother? Does he speak English? Se eu quisesse fazer uma resposta afirmativa, yes, he does. Sim, ele fala. Yes, he does. Se ele não fala, no. Aí pego na conjugação do verbo to do na forma negativa. He doesn't. He does not. He does not. No, he does not. Aqui eu vou ter he doesn't, no caso, tá? Eu posso escrever desse jeito. No, he doesn't. Tá? Tá tudo certo. No, he doesn't. Não, só que não estamos aprendendo ainda contraction. Então, eu estou ensinando desse jeito para você não fazer confusão. No, he does not, tá? He does not what? He does not speak English, right? Aí, ó. Yeah, he does. Yes, he does. No, he doesn't. Então, vê esse do you que a gente está vendo aqui. É muito importante. Isso você vai ver no inglês a vida toda. A vida toda você vai aprendendo a falar inglês. Se você não dominar a estrutura desse do you, você vai sempre se complicar. Porque você tem, lá em frente vamos ver também que eles variam. Pode ser do you ou are you. Aqui estamos diante do present simple, que é aquela pergunta, você faz, você, blá, 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 blá. Alright? Agora vamos para outra questão, quando eu quero fazer perguntas relacionadas ao passado, right? Ao passado. Como é que nós fizemos? Tipo assim, do you speak English? Você fala inglês? Tá tudo certo. Agora eu quero perguntar assim, você falou inglês? Olha só, o verbo to speak, falar no passado é spoke. Se eu fizer assim, do you spoke English? Do you spoke English? Olha só, do you spoke English? Você, como vimos que aqui o do you está interrogando, está dizendo você.
Bom, o detalhe é o seguinte, o you em si já significa você, mas para ser pergunta, nós temos que acrescentar o do, right? Lembra disso. Então tá. Do you speak English? Até que faz sentido, tá? Você falou inglês? Às vezes alguém falou alguma coisa, você não entendeu bem. Do you speak English? Do you speak English, né? Do you speak English? Do you speak Portuguese? Do you speak French? Do you speak Spanish? Aí, ó. Mas olha aí. Por que você vai falar do you speak? Porque você sabe que o verbo to speak no passado vai ser spoke. Tá tudo certo, de acordo com as aulas que nós tivemos, que esse é um verbo irregular, right? Então, mas lembre-se do detalhe. Sempre e sempre que você vai fazer uma pergunta, não use o verbo no passado. O verbo obrigatoriamente precisa estar no presente. Então, vai ser assim, ó. Do you, já que o verbo tem que estar no presente, ó. Do you, deixa eu mudar essa cor aqui para não ficar estranho. Vou mudar para uma cor mais chocante. Isso, ficou melhor. Do you speak English? Ah, como assim? Aqui ficou igual aqui, ó. Por que eu tenho que, né? Não mudou nada, não era melhor meter os poucos, só quero perguntar com relação ao passado, se a minha pergunta se refere ao passado. Tá, aqui é onde surge o detalhe. Esse do que está aqui é que está a sinalizar que o verbo está no presente. Agora o que é que eu devo fazer? Eu tenho que mudar esse do pelo did. Pronto. Quando eu faço isso, a pergunta automaticamente está no passado. Então, o que é que esse do e o did fazem? O do e o did, eles têm a função de quê? De sinalizar se a frase está no presente ou no passado. Quando é que a frase vai estar no presente? Quando eu uso o do. Quando é que a frase vai estar no passado? Quando eu uso o did. Tá? Então, se eu usar o did, a estrutura não muda, continua do mesmo jeito. Só que esse did já vai sinalizar que essa pergunta está no passado. Vamos agora para mais alguns exemplos, para ver se você consegue entender melhor. Vamos lá, então. Bom, vamos ver. Vamos trabalhar com esses exemplos mesmo. Did you work? Você trabalhou. E lembre-se, outro detalhe, lembre-se, se nós tiver que conjugar o verbo to did, não varia, vai continuar do mesmo jeito. Então, não tem segredo aqui. Então, nós não precisamos fazer uma aula para conjugar o verbo fazer no passado. O did, né, no caso. Esse do é o presente desse aqui, right? Vocês viram lá nas aulas onde falamos sobre o verbo. Então, eu tenho I did, you did, it did, she did, it did, we did, it did, they did. I did not, you did not, he did not, she did not, it did not, he did not, we did not, you did not, they did not. Na forma negativa, na forma interrogativa, did I, did you, did she, did it, did we, did you, did they, blá, 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 blá. Tudo isso é bem isso aqui, tá? Então, você vai pegando, para conjugar esses verbos, você vai seguir a mesma fórmula. Como? Pronome mais verbo. Na forma negativa, pronome mais verbo mais not. Interrogativa, verbo e o pronome. Que o verbo em questão é o verbo did, right? Bem isso. Lembre-se, não tem detalhe, não tem acrescenta a letra S ou sei lá o que não, ele é desse jeito, right? Vê lá. Did you speak English? Você falou inglês? Aí, aqui, did you speak English? Se a pessoa tivesse que responder sim, falei. Ele vai, yes, I did. Sim, falei. Ou, se ele não quiser usar o did, ele pode já usar, já que é uma frase afirmativa, ele pode já usar o quê? O verbo principal. Yes, I spoke. Right? Mas normalmente você vai responder de acordo com a estrutura da pergunta. Did you speak English? Yes, I did. Ou, se não, no, I didn't. Aí, no, I didn't. Aí pronto. Yes, I did. No, I didn't. Daí, ó. Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. I didn't what? I didn't speak English, right? Então é aqui onde você pega a estrutura da frase. Yes, I did. No, I didn't. Olha aqui. I did, you did, it didn't. A forma negativa é aqui. Didn't. Didn't vai ser did not, né? Tá bem isso. Bom, vamos pegar mais no próximo exemplo aqui, ó. Do you work? Se eu quisesse perguntar, você, aqui, do you work? Você trabalha, né? Então, se eu quisesse perguntar, você trabalhou? Did you work? Você trabalhou? Did you work? Agora eu posso acrescentar um complemento aí, para ficar melhor, olha. Did you work today? Você trabalhou hoje? Ontem. Did you work yesterday? Did you work yesterday? Tá tudo certo, olha lá. Did you work today? Você trabalhou hoje? Did you work yesterday? Você trabalhou ontem? É isso. Agora, did you work tomorrow? Não, né? Não vai dar certo. Não dá para acrescentar o tomorrow aqui. Esquentando essa câmera também. Mas tudo bem.
Todas as perguntas. Todas as perguntas. Tá, por exemplo, videogame. Do you like to play video games? Aí você pode perguntar. Did you like to play video game? Do you have a brother? Para o passado. Did you have a brother? Aqui podia ser a brother, né? Você tem um irmão? Você tem irmão? É tudo a mesma coisa. Did he speak English? Ele falou inglês? Yes, he did. No, he didn't. Bem isso. Bem desse jeito. For example, você gosta desse canal? Do you like this channel? Do you like this channel? If you like this channel, don't forget to share with your friends, with your enemies. No, don't share with your enemies. No, you can share with your enemies as well. Don't worry about it. Share with your enemies so you can show him that you love him. Despite everything, you love him, yeah? Ok. Aí, ó, do you like this channel? Aí, se eu quisesse dizer se você gostou dessa aula, aí eu, em vez de falar do you, eu falo did you like, right? Did you like this, blah, blah, blah. Did you like this? Did you like this lesson? Você gostou dessa aula? Did you like this lesson? Did you like the lesson of today? Did you like the lesson of today? Did you like the lesson of today? Você gostou da aula de hoje? Você gostou? Então, olha aqui. Aí, se a gente quiser fazer perguntas relacionadas ao passado, você vai simplesmente usar o quê? Usar o did. E o verbo que vier estará no presente. Isso aqui, pessoal, é a cereja do bolo. É o que eu estou falando. Você está aprendendo inglês, basicamente, com a ajuda desse canal, você fazendo os exercícios que eu vou ir recomendando para você fazer, você vai aprender a falar inglês. Mas vai depender muito de você também, não somente de mim. Eu estou passando aqui a faca e o queijo. Agora, falta você cortejar. Então, o que você tem que fazer? Fazer muitos exercícios, muitos exercícios. Sempre que você está aqui no canal, venha com um caderno, uma esferográfica. Não simplesmente, não assista a aula, não. Fica sentado. Se o celular está na vertical, coloca na horizontal. Escreva, meu amigo, escreva, faça o exercício da escrita e sempre observa o corpo da mensagem aqui. De vez em quando eu esqueço, mas às vezes eu coloco sempre o corpo da mensagem aqui na descrição. Abra sempre, vai anotando ali e ver os exemplos, vai fazendo ali em casa para quê? Para surtir o verdadeiro efeito. Se você tiver uma dúvida, não se esqueça, deixa sempre aqui nos comentários. Sempre é importante você deixar um comentário para quê? Para quando eu postar a próxima aula, o YouTube procurar você e falar assim, olha, a Bel postou mais uma, caiu mais uma aula no canal. Alright? Então isso vai deixar você mais engajado. Então, não se esqueça, partilhe o vídeo. Mais uma vez eu vou continuar pedindo para partilhar o vídeo, porque quando vocês partilham, traz mais gente aqui no canal, o canal vai crescendo, ok? Hoje vamos ficar por aqui. Agora, pessoal, já não estamos mais naquela gramática aí mais engessada. Agora estamos deixar o conteúdo um pouquinho mais robusto, tá? Você viu que hoje aprendemos o quê? Aprendemos a diferença entre o do e o did. O que isso significa? Do, quando eu quero fazer pergunta, e did, quando eu quero fazer pergunta relacionada ao passado. E o verbo continua sendo no presente. Então, o que mais você precisa fazer? Exemplos atrás de exemplos. Thank you. I hope to see you in the next English class. Obrigado. Espero ver você na próxima aula.